Qual foi o comentário de Elon Musk a respeito das pirâmides do Egito? Assim como Nikola Tesla esteve ligado aos seus estudos. E é fato que o enigma dos famosos monumentos foi desvendado no último século. Agora, você terá acesso a todos esses detalhes. O magnata americano é globalmente reconhecido por suas inovações impressionantes, assim como por suas declarações igualmente marcantes. Curiosamente, algumas delas estão relacionadas às renomadas pirâmides egípcias. Uma vez, Elon Musk afirmou categoricamente que as pirâmides foram erguidas por seres extraterrestres, desencadeando uma onda de interesse na região. Muitos residentes locais buscaram entrevistá-lo e fazer perguntas sobre o assunto, na esperança de ouvir explicações e evidências que permanecem obscuras para nós, meros mortais. No entanto, tal interação não se concretizou devido à intervenção do governo egípcio, que convidou Elon para uma visita, possivelmente para apresentar argumentos em contrário. Não está claro se esse encontro realmente ocorreu. Independentemente disso, sua declaração continua a ecoar na mente das pessoas. Surge a questão: como um homem envolvido na exploração espacial e detentor da maior fortuna do mundo pode não estar bem informado sobre um tema de seu interesse? Hoje, exploraremos a teoria que sustenta essa questão, começando por responder à pergunta crucial: quem de fato construiu as pirâmides? Essa questão tem sido ponderada por historiadores há muitos séculos, mas ainda não encontraram uma resposta definitiva. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé foi considerada por muitos anos a maior estrutura do mundo, embora tenha sido construída há milhares de anos. Curiosamente, está quase perfeitamente alinhada ao norte, com apenas um desvio de 3,6 graus, uma precisão ainda maior do que o Observatório Real de Greenwich. Como as pessoas da antiguidade conseguiram alcançar tal feito é uma incógnita intrigante. Outras pirâmides também apresentam feitos surpreendentes. O primeiro a tentar decifrar esse enigma foi Heródoto, um conhecido historiador e geógrafo grego. Ele propôs a teoria de que o faraó Quéops fez com que todo o povo egípcio trabalhasse para ele, dividindo-os em duas partes. Uma responsável pela entrega dos blocos de pedra até a costa e outra pelo transporte direto para a pirâmide. Cerca de 100 mil pessoas trabalhavam no local, substituindo-se a cada 3 meses. Esses trabalhadores dedicaram-se por pelo menos 10 anos. No entanto, a questão principal persiste: como essas pessoas poderiam erguer blocos tão pesados? Heródoto sugeriu que os egípcios utilizavam alavancas de madeira, semelhantes a berços, para levantar os blocos, embora essa explicação seja considerada surreal por alguns. Suponhamos que a questão da construção esteja clara, mas surge a dúvida: como esses blocos surgiram tão lisos e claros? Dizem que é impossível até mesmo inserir um pedaço de papel entre eles. Uma teoria sugere que não foram necessárias ferramentas especiais para alcançar esse encaixe tão preciso. No entanto, há mais um mistério a ser desvendado. Por muito tempo, as pessoas não conseguiram compreender como exatamente esses blocos gigantescos e planos eram transportados. Em 2013, esse mistério foi revelado através de um dos diários encontrados por um dos trabalhadores durante suas anotações. Nas descrições do trabalho, mencionava-se que os blocos eram transportados na água, em barcos, até a base da pirâmide em construção por meio de canais especiais. Um desses canais subterrâneos, por onde a água era fornecida à pirâmide, foi descoberto pelo renomado arqueólogo e egiptólogo americano Mark Lehner. Parece que finalmente temos a resposta, mas tudo se encerrou com a descoberta desse canal. Então essa teoria não foi universalmente reconhecida.
O trabalhador não revelou o segredo principal: como os blocos de granito calcário cortados foram empilhados na pirâmide. Pouco tempo depois, arqueólogos franceses e britânicos tentaram explicar esse feito extraordinário. Eles descobriram um dispositivo com o qual os antigos egípcios moviam e levantavam os enormes blocos de calcário, uma rampa na pedreira. Essa rampa foi utilizada cerca de 4.500 anos atrás, precisamente durante a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Os blocos eram movidos ao longo dessa rampa, puxados por cordas, segundo os cientistas. Assim, a rampa parece ser a chave para desvendar mais um enigma. Como os blocos pesados foram levantados até a pirâmide, no entanto, a teoria mais popular hoje é outra. Foi compartilhada por um arquiteto da França, Jean-Pierre Houdin, que sugeriu que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída com a ajuda de duas rampas espirais separadas. Paralelamente, uma das rampas era uma espiral externa, enquanto a segunda rampa era paralela e interna. Nessas rampas, as pedras eram transportadas até o topo e, em seguida, posicionadas numa espiral externa. Em apoio a essa teoria, estudos modernos das pirâmides demonstraram que padrões em espiral estão realmente presentes em seu projeto. Um geoquímico francês chamado Joseph Davidovich propôs a teoria de que os blocos foram preenchidos com concreto. Ele percebeu algo estranho e atípico nos blocos. O calcário não correspondia ao calcário das pedreiras de onde supostamente foi extraído. Além disso, a microestrutura da pedra era surpreendentemente amorfa, ou semelhante a vidro, com muitas pequenas bolhas de ar que não estavam presentes no calcário natural. Aqui o homem traçou um paralelo e concluiu que os blocos não foram extraídos e transportados para Gizé, mas sim moldados em formas de madeira. Segundo fontes oficiais, o geoquímico até conseguiu criar concreto de calcário reconstituído usando apenas 4 ingredientes disponíveis para os antigos egípcios: água, calcário triturado, cal viva e natrão, uma substância que era usada na mumificação. Joseph enviou os blocos que recebeu para exame e o resultado acabou sendo idêntico aos blocos do Egito. Por mais interessante que fosse a teoria do químico francês, ela ainda falhou em explicar muitas novas nuances que surgiram no processo de estudo. No entanto, a teoria sobre aliens, ao que parece, nunca perderá sua relevância. Aliás, o escritor Erich von Däniken foi um dos primeiros a sugerir que alienígenas participaram da construção das pirâmides. As ideias expostas em seus livros são rejeitadas pela quase totalidade dos cientistas acadêmicos, mas ao mesmo tempo são extremamente populares. Ouça o próprio Erich. As pirâmides foram construídas por uma civilização extraterrestre, pelo menos devido à semelhança de seu projeto com alinhamentos astronômicos. Por exemplo, os lados da Grande Pirâmide de Gizé se alinham quase perfeitamente com os 4 pontos cardeais da bússola. Alguns teóricos acreditam que esse alinhamento foi intencional. No entanto, a maioria dos cientistas pensa que é apenas uma mera coincidência, e nisso não posso apoiá-los. E, de fato, acreditar em um escritor ou arqueólogo não tão famoso não é a coisa mais nobre. Mas ouvir um grande cientista conhecido em todo o mundo é outra história. Nikola Tesla também deixou suas palavras sobre as pirâmides na história. Naquela época, pouco se sabia sobre eletricidade, e Tesla começou a pensar se algumas tecnologias avançadas estavam escondidas nas pirâmides. Ele teve a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço tentando resolver esse mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante peculiares sobre as pirâmides. Ele acreditava que elas poderiam armazenar eletricidade, que poderia então ser usada para alimentar vastas áreas. Supostamente, dentro das pirâmides existem câmaras secretas que controlam campos eletromagnéticos. Elas conseguem fazer isso por causa do material de que são feitas. Tesla até pensou que as pirâmides
estavam de alguma forma conectadas à energia cósmica, que poderia ser usada para iluminação espiritual e cura. De fato, é uma perspectiva bastante avançada, o que não é surpreendente, dada a reputação de Nikola Tesla como um pensador à frente de seu tempo. Infelizmente, apesar de seus esforços, Tesla não recebeu o reconhecimento especial que esperava nesse campo e acabou por abandonar seus estudos sobre as pirâmides. No entanto, pesquisadores contemporâneos, aproveitando os dados já disponíveis, conseguiram obter resultados notáveis. Por meio da aplicação da física teórica, eles descobriram que certas frequências específicas de ondas de rádio poderiam ser usadas para concentrar a energia das salas da pirâmide e direcioná-la de maneira precisa para as pessoas. Então, isso sugere que Tesla estava certo e as pirâmides são de fato centros de acumulação de eletricidade? Talvez sim. Talvez não. Novamente, ninguém é capaz de fornecer uma resposta exata, pois todas essas são apenas teorias. Falando em teorias, já que tocamos no assunto de alienígenas, por que não discutir o possível envolvimento dos Atlantes na construção das pirâmides? Segundo a lenda, há cerca de 11 mil anos, o continente Atlântida era habitado por uma civilização desenvolvida. O filósofo grego antigo Platão, em suas obras Timeu e Critias, afirmava que a Atlântida ficava além das colunas de Hércules. Essa ilha era enorme e seu estado era poderoso o suficiente para ameaçar toda a Europa. Ninguém poderia derrotá-los, exceto por um destino cruel e impiedoso. Um poderoso terremoto que quase exterminou completamente a civilização da Terra. Como acreditam os historiadores, a partir desse momento começou a grande jornada dos Atlantes pelo planeta. Entre outras coisas, eles se estabeleceram no Egito, compartilhando seus conhecimentos e ensinando a construir as pirâmides. Há uma razão pela qual estruturas semelhantes podem ser encontradas em todo o mundo, e suas semelhanças na arquitetura podem ser explicadas pelo fato de que as culturas compartilham uma origem comum em Atlântida. Curiosamente, um homem real, o congressista americano do século XIX, Ignatius Donnelly, se atreveu a endossar essa teoria. Em 1882, ele escreveu o livro Atlântida, o Mundo Antediluviano, no qual sugeriu que o evento catastrófico que encerrou a grande civilização não foi outro senão o grande dilúvio descrito na Bíblia. Verdade, a ideia de que pessoas estiveram envolvidas na construção das pirâmides é ainda mais popular do que a teoria alienígena. Há muitas coincidências que aprovam essa teoria, e a próxima na lista é a teoria sobre a reflexão das estrelas. O cinturão de Órion, consistindo de 3 estrelas brilhantes, é visível em quase todos os lugares da Terra e foi amplamente utilizado por navegadores na navegação astronômica há centenas de anos, em diferentes partes do planeta e em diferentes épocas. Órion foi chamado de formas diferentes, mas sua essência permaneceu inalterada. Alguém poderia pensar, bem, o que há de tão incrível? É apenas uma constelação. Como ela se relaciona com as pirâmides? Como você verá, a relação é direta. As 3 principais pirâmides de Gizé não foram construídas por acaso, assim como o Triângulo das Bermudas e o centro de origem da civilização suméria. Elas estão localizadas no lendário paralelo de 33 graus de latitude norte. E, claro, estão relacionadas pela localização à orientação das 3 estrelas do cinturão de Órion. O engenheiro do Egito, Robert Bauval, conecta a construção das pirâmides com a representação do cinturão de Órion na Terra. E se for assim, surge a pergunta: como os antigos egípcios sabiam de tudo isso? Eles não poderiam ter um telescópio ou algo assim para estudar as estrelas tão claramente e em detalhes? Ou será que tinham algo e nós simplesmente não sabemos? Bauval acredita que as 3 principais pirâmides foram concebidas com um único projeto, um
conglomerado que encarnava a ideologia dos antigos egípcios. Isso também é apoiado pelo fato de que nunca foram encontradas múmias nas pirâmides. Sim, havia sarcófagos, e em teoria os corpos deveriam estar neles, mas não estavam lá. Será que é mais uma inacreditável coincidência? Isso é tudo, pessoal. E aí, qual descoberta mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.